Oi, tudo bem? Bom dia! Hoje eu vou gravar esse vídeo para falar sobre umas curiosidades que eu sei que as pessoas têm, que me conhecem, pessoas conhecidas, não custa eu falar aqui, porque não é fofoca à toa não. Tem gente que gosta de fazer fofoca, debochar à toa, coisas que me interessam. Eu vou falar de coisas que interessam, coisas úteis até. E quem se identificar, gostar, de repente, serve para alguma dica para a sua própria vida, Não custa falar, isso não é segredo. Então, resumo da minha vida inteira, tá? Sobre os assuntos de médicos e de estudos, escola, Em primeiro lugar, me perguntam às vezes, que eu com 40, agora tendo 47 anos de idade, eu não aparento eu aparento ter menos idade. O que eu faço, Aí tento manter uma vida saudável a vida inteira. E uma coisa que eu brinco, eu digo assim, que até hoje, muitas vezes, a gente, enquanto fica esperando noivar e casar, a gente tende a se manter mais jovem, mais jovial, mais tipo adolescente, Deve ser isso também. Isso ajuda a manter sempre aquela jovialidade, Também tem isso, se o namorado vai ligar ou não, se a gente vai ter dinheiro para pagar a ligação ou não, pagando os estudos também. Então isso é mesmo coisa de adolescente, Então até hoje a gente faz isso, mais ou menos isso, então acho que isso também ajuda a manter a jovialidade, sempre com aquela aparência de adolescente, até hoje, E aparentando menos idade que tem, é uma dica. Outra coisa, então, vou lendo aqui o resumo, que são muitos itens interessantes, ó. Resumo da minha vida inteira, Com 6 anos de idade, por aí, eu comecei a luta contra a balança, depois de entrar nas escolas particulares, no jardim de infância, Com 5 anos eu entrei, com 6 anos começou a sair fora o meu peso normal, A ter sobrepeso. Aí comecei a ter que controlar o peso, ir no endocrinologista, Comecei a fazer exercícios físicos, mesmo não só na escola, mas também em clubes, e assim, variadas aulas, para tentar contornar um pouco a situação. Curiosidade, o nome da minha primeira professora no jardim de infância era Hilda. E no meu primeiro, a seguir, no primeiro ano, que era alfabetização, era Cristina. Só curiosidade, no Colégio Instituto Irajá. Com 7 anos de idade, eu comecei a ter problemas. Com 7 anos de idade, eu comecei a apresentar problemas nas pernas, já estavam começando a entortar. E podia ter problemas de entortar as pernas e coluna. Aí minha mãe me levou, observando, um ortopedista, ele me passou indicou botar bota ortopédica, chama-se, Bota ortopédica. Eu coloquei, tinha que usar todos os dias, fiquei anos usando todos os dias. Era chato aquilo, eu não gostava de botar, mas ajudou a endireitar, Não fiquei com as pernas tortas. Com 8 anos de idade, eu comecei a observamos que eu tinha uma mancha branca aqui na minha mão esquerda. Aí foi no médico dermatologista para ver o que era, E ele me passou um remédio, pomada e tomando sol todos os dias tratando. Conseguimos contornar isso e evitar que virasse um vitiligo, Aquela doença da pele, vitiligo, de manchas na pele, Graças a Deus nunca tive câncer na minha vida inteira. Até hoje eu consegui espantar esse azar da minha vida com a proteção dos meus santos protetores. Até hoje. Quando eu tinha 11 para 12 anos de idade, eu tive minha primeira menstruação. E eu sempre tive muito sangue, com abundância, minha menstruação. Até tem aquela piada de muitos anos que eu escuto falar, que diz assim: a mulher é o único bicho que menstrua tanto, derrama tanto sangue todos os meses e nunca morre. Era engraçada essa piada. Com 15 anos de idade, eu ganhei da minha mãe o meu primeiro piano. Tenho até hoje meu piano. Gosto muito de música, piano, tenho na minha casa. Com 16 anos de idade, já no meu 2º grau, no Colégio Salesiano, eu comecei a apresentar problemas de visão. Aí minha mãe me levou no médico, oftalmologista, E eu precisei começar a botar óculos para ler, escrever e ver televisão. Com 16 anos de idade, eu ganhei de presente da minha mãe a minha única joia da minha vida inteira, que eu tive até hoje, joia verdadeira da Gasté. Um par de brincos, água marinha. Com 18 anos, eu já no vestibular, entrando para a faculdade, que eu fiz o curso de administração naquela época, eu conheci ao vivo meu primeiro um computador.
fui conhecer, mexer ao vivo já com uns 18 anos de idade. Conheci na faculdade, que tinha lá o laboratório, né, os computadores, e na casa dos meus padrinhos, no Jardim Botânico, quando eu visitava eles, como sempre, eles tinham, eu comecei a conhecer ao vivo, né, gostei, depois pedi para minha mãe, ela comprou para mim, me deu de presente um computador para botar aqui em casa. Isso quando eu já tinha 18 anos de idade. Depois eu passei a ter internet, acessar a internet da minha casa, né, só com 18 anos de idade, antes não. Eu nem conhecia ao vivo um computador. Com 24 anos de idade, eu ganhei meu primeiro celular, quando eu estava na faculdade, né? Passei a ter celular. Eu estava na faculdade da cidade, que era a antiga faculdade no Lisboa, em Madureira. Foi ali que eu comecei a usar celular. Ter celular para usar para as emergências, né? Observação, nunca tive uma cárie na minha vida inteira, falando em dentistas, né? Nunca tive. Até hoje nunca tive, espero continuar não tendo. Eu só tive que arrancar um dente ciso, que estava me incomodando, quando eu tinha 21 anos de idade. Foi isso que aconteceu. De vez em quando eu vou no dentista para fazer limpeza comum, que é comum de controlar e de limpar, né, os dentes, né. Os médicos que mais fui na vida até hoje foram, né, alergista, desde que eu nasci. Por causa da alergia. Eu nasci com rinite alérgica. E isso, acho que é para a vida inteira, controlando, né. Otorrino, que vira e mexe, tem que limpar a cera dos ouvidos, né. Endocrinologista, controle do peso, vamos dizer assim. E dermatologista, controle da pele, porque às vezes, como eu já falei, tem erupções na pele, couro cabeludo, tem que às vezes ir. Isso desde sempre. Estou falando de mim, né? Na minha vida toda, eu fui com a minha mãe conhecer ao vivo, que eu era fã, o grupo Menudo. Naquela época eu tinha 11 anos de idade, e era o grupo Menudo com Rick Martin. Minha mãe trabalhava no turismo, isso facilitou ela me levar para ir ao vivo conhecê-los, né? De propósito só para conhecê-los. Claro que ela não deixava eu ir sozinha, sempre me acompanhando. Então eu conheci ao vivo, tirei foto, peguei autógrafo, com o grupo Menudo, que tinha o Rick Martin. Depois, com 12 anos de idade, o grupo Dominó, que tinha o Marcelo, era meu preferido do grupo naquela época, né? O grupo Dominó, Marcelo. E com 14 anos de idade, o grupo Ahá. Isso nos hotéis Glória e Opton Palace, em Copacabana, aqui no Rio de Janeiro. E gostei, foi interessante, né? Era fã naquela época. E fomos de propósito para ver ao vivo. Porque às vezes você encontra na rua famosos, sem querer. Mas esse não, foram dias marcados, indo de propósito para conhecê-los ao vivo, né? Foi interessante a experiência. E problemas de prisão de ventre sempre teve aqui em casa, praticamente há muitos anos. Comigo, com minha mãe, com meus avós que já são falecidos, infelizmente, de vez em quando acontece. Aí a gente vai na farmácia, compra aqueles remédios já conhecidos, usa para poder, né, não ter esse problema de prisão de ventre diariamente. De vez em quando acontece, não é assim, isso há muitos anos, né? Não é uma especialidade de outras pessoas, nós também já passamos por isso, até hoje às vezes acontece. Então, em resumo, minha vida toda foi isso. Espero que tenham gostado das dicas, acrescentado alguma coisa, né? Não é fofoca, falar besteira à toa, mas não é nada demais. Mas sempre acrescento alguma dica sobre mim e sobre várias coisas. Depende de como você vai ver e interpretar isso tudo. Até a próxima. Tchau.